Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. O irmão Diego tem falado sobre as bem-aventuranças. Mateus 5. São, não me falha a memória, 8 bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. Mas nós vamos tratar hoje a última bem-aventurança. Mateus 5, verso 10 ao 12. Mateus 5, verso 10 ao 12. Então, vamos ler. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí os irmãos leiam o próximo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, disserem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que tu abras a nossa mente, o nosso coração, para que possamos contemplar a tua verdade e que possamos ser edificados. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, as bem-aventuranças. Aqui Jesus termina a última bem-aventurança. Vocês já ouviram, né? Acho que é duas posições sobre as bem-aventuranças, que são as regras do reino de Deus. O Império Russo, na época da Revolução, da Revolução do Stalin, do Stalin, sim. O que aconteceu? Eles separaram uma comunidade na Rússia para implantar isso. Porém, não deu certo. Porque só vai dar certo com Cristo. E aí eles acharam, né, que a Bíblia está errada. Algumas experiências os comunistas fizeram, mas não deu certo. Porém, a palavra de Deus diz aqui, bem-aventurado, no verso 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para nós, amados, é incompreensível conviver com perseguição e felicidade, porque a palavra bem-aventurado é feliz. Mas nessa última bem-aventurança, Jesus diz que a perseguição faz parte da bem-aventurança. Obviamente que nem todas as pessoas são perseguidas. Porém, a perseguição aqui é específica, por causa da justiça. Existe um pastor puritano chamado Thomas Watson que diz o seguinte: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e do sangue da perseguição. Embora sejamos mansos, misericordiosos, puros de coração e piedosos, não nos protegerá contra o sofrimento. Então você e eu temos que entender, se vamos seguir a Cristo, vamos ter sofrimentos. Vamos ter perseguições. Mas o fato de você ser manso, humilde, o fato de você buscar a Deus não quer dizer que você não vai ter sofrimentos. A cruz vem antes da coroa. A glória vem depois do sofrimento. A palavra de Deus diz aqui, importa-vos entrar no reino dos céus com muitas tribulações. Existe um outro irmão que já morreu, o pastor Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de uma certa maneira. Então, a perseguição aqui não tem nada a ver com a área política, a área social. Você é contra o governo, você é contra os militares, você é contra não sei. Aí você vai ser perseguido, então você pode pegar esse texto e dizer bem-aventurados. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com a justiça de Cristo.
Se você crê em Jesus, se você segue a Cristo, se você aceita a palavra de Deus para você, se você é um servo dele, você será perseguido por causa da justiça. A justiça é Cristo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A palavra de Deus diz em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, vocês serão odiados por causa de Cristo, que nós seguimos Cristo. Então, o mundo não gosta de Cristo. Eu, antes de Deus me salvar, eu não gostava de Cristo. Ele me incomodava. Porque como eu tinha lido várias coisas de outros pensadores, aí ficava aquele choque. E eu dizia, mas Jesus é muito pretensioso, ele diz que é só o caminho, a verdade e a vida. Não, não tem só ele. E eu ficava argumentando comigo mesmo. Por quê? Porque isso faz parte da natureza humana. Nós não suportamos Cristo. E quando você conhece o cristão que segue o Senhor, que quer viver com o Senhor, você, se não conhece Cristo, isso não é bom, você não suporta. Por isso que os cristãos são perseguidos. Então, amados, o tema hoje é o caminho para a felicidade, suportar a perseguição. Qual é a natureza da perseguição aqui? Qual é a natureza? Aqui nós seremos perseguidos por causa da justiça. E se refere às pessoas que seguem a Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, que querem ser do Senhor. E quando você crê no Senhor, você será perseguido. Quando eu criei no Senhor, quem me perseguiu inicialmente foi minha família. E era só eu de crente. E aí eu queria ir na igreja, no caso, eu queria falar de Cristo, e aí a minha mãe, meu pai, não, meu filho, não vai fazer isso não. Você tem que estudar, você tem que tirar seu curso, não sei o quê. E é claro que a mamãe queria uma coisa, mas ela não queria, o meu pai não queria que eu andasse assim. Mas Deus teve misericórdia de mim, eu orava pedindo para Deus me guardar, e Deus me ajudar. E hoje da minha família, só falta a minha mãe e uma irmã. Dos 7. Mas começou comigo. Então, se você crê no Senhor, se você segue a Cristo, você pode ter perseguição. Então, a palavra de Deus diz aqui que qual é a natureza dessa perseguição? Existem duas maneiras de sermos perseguidos. A primeira maneira é com a espada. A primeira maneira é com a espada. Porque bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles são de Cristo, serão perseguidos. E lá no início do século, a espada, hoje também. O apóstolo Paulo diz aqui, todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você quer viver buscando a Deus, se você quer viver fazendo a vontade de Deus, se você quer viver com o Senhor, você será perseguido. Você será perseguido pelos seus amigos. Mas eles não vão usar espada. Por quê? Porque na nossa Constituição nós temos, na nossa Constituição brasileira, nós temos garantia de que você pode ter a sua religião. Mas o cristão é perseguido. Paulo diz também, depois de ser apedrejado, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele escrevendo em Filipenses, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes, mas de crerdes nele, mas também crerdes nele. Então você pode ter sofrimento, mas você crê. A perseguição na igreja primitiva, aqui vou só relacionar algumas coisas que ocorreu na igreja primitiva. Os crentes foram expulsos de Jerusalém, foram expulsos, perseguição. Eles foram espalhados pelo mundo, perseguição, usando espada. Nero, o imperador Nero iniciou uma sangrenta perseguição contra a igreja. Alguns crentes foram queimados na fogueira.
crentes eram untados com resina e depois colocados para iluminar Roma. Por isso que para você ser crente, você tem que ser logo batizado, porque você ia morrer. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais, para que os cães o mordessem e dilacerassem. Os crentes eram torturados e esfolados vivos. O Império Romano tinha uma grande preocupação com a unificação, e para isso ele criou o culto ao imperador. De tal maneira que você, que era cristão, você tinha que dizer que César é o Senhor. Mas os cristãos não diziam isso. E como eles não diziam isso, eles eram perseguidos com a espada. Mas os cristãos se recusavam. E é interessante, no Império Romano, eles criaram um certificado para você ter, para você não ser perseguido com a espada. O certificado chamava libelo. O certificado era chamado de libelo. Então você cultuava o imperador, você dizia que César é o Senhor, e aí eles davam um certificado, um documento de que você era livre para adorar agora qualquer Deus. Mas os cristãos não faziam isso, e eles eram perseguidos. Então, os cristãos não declaravam isso, e eles eram perseguidos. Então, amados, a igreja sempre foi perseguida. A igreja nunca foi amada. Você vê hoje, no Brasil, existem pessoas que fazem pouco dos cristãos, que quando é época da Páscoa, época de Natal, fazem coisas sobre os cristãos, e nós não podemos matá-los. Mas eles não fazem de muçulmanos. Tem esses homens que fazem programas de humoristas. Teve um que falou dos gordos. Quando ele falou dos gordos, as redes sociais foram em cima dele, e ele deixou e pediu desculpa. Mas esse mesmo cara que falou dos cristãos, ninguém falou nada. Então, amados, a igreja sempre foi perseguida. Agora, a perseguição religiosa ao longo dos séculos, pela espada. Alguns pré-reformados, como John Huss e Savonarola, foram queimados vivos. Não era matar e deixar ele não, vai queimar ele vivo. John Wycliffe precisou se esconder. Lutero ficou no mosteiro. William Tyndale foi esquartejado. Os calvinistas, que era a igreja presbiteriana, chamados huguenotes, foram mortos na França. Na noite de São Bartolomeu, eles foram mortos, mais de 70 mil crentes. A Catarina de Médici fez esses crimes. Depois tem a Maria Tudor, na Inglaterra, em 1558. Maria Sanguinária, ela matou milhares de cristãos. Você tem no século XX o comunismo e o nazismo. Mataram milhares e milhões de cristãos. Tem Rembrandt, que é um escritor, já morreu. Ele foi preso na União Soviética. E ele foi torturado porque ele era pastor. E ele perguntou, por que vocês estão me torturando se eu não sou capitalista? Nós estamos lhe torturando, isso tem no livro dele. Porque você é cristão. Porque você não deixa nós fazermos as revoluções comunistas. E ele apanhava no seu pé. Todo dia o cara vinha bater no pé dele com uma palmatória, de tal maneira que ele ficou com problema. Ele conseguiu sobreviver, um deles. Milhares de cristãos foram mortos pela espada. Então, amados, você diz aqui não, mas aqui não tem espada. Pode ter. Pode ter. Lá na China, só pode reunir de 5 pessoas. Não tem igreja. Pode reunir 5 pessoas, só, que eles deixam reunir. E na China, tem aumentado o número de cristãos. Nós temos notícia de lá de irmãos que conseguem sair
via a internet por outros aplicativos, e eles dizem que tem aumentado muito a China. Falta Bíblias. E aí o governo chinês, o Ping Xing lá, diz assim, não, nós não podemos deixar aumentar porque eles são aliados dos Estados Unidos. E nós não temos nada com aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão uma desgraça. O cristianismo, a igreja vai continuar. A igreja, ela é vitoriosa. Muitos vão morrer, mas o sangue é derramado para crescer a fé. Então, amados, se Deus chamar você para dar seu sangue, se você é crente, você vai dar seu sangue, porque você é um instrumento dele, como esses irmãos. Nós temos o evangelho aqui, porque muitos irmãos morreram. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, dizendo, mentindo todo mal contra vós. A segunda coisa de perseguição é a língua. Para você acabar com alguém, a arma. A segunda, a língua. O cristão é atacado não apenas pela oposição, pela espada, mas também pela língua. A língua é como fogo, é como veneno. Você vê a imprensa, ela usa a língua, ela usa o que escreve e coloca no papel para destruir a imagem, a reputação de alguém. A língua é um veneno, a língua incendeia toda uma floresta. Então, amados, a Bíblia diz aqui, 3 formas de perseguir pela língua. Primeira, injúria. Injúria. O que é isso? Significa jogar algo na cara de alguém. Odeidizo, que é o grego, significa maltratar com palavras alguém. O cristão é maltratado, Jesus foi maltratado com palavras, acusaram de beberrão, de demoniado. Os cristãos foram chamados de canibais. Vocês irmãos sabem disso. Foram chamados de canibais, de imorais, de incendiários, de rebeldes, de ateus, porque não adoravam César. A língua, injúria. Perseguição com a língua. Segunda, mentira. 5:11 aqui. A arma do diabo é a mentira. A mentira tem três divisões. Negação da verdade, ocultação e alteração da verdade. Tudo isso foi usado com os cristãos. Jesus era chamado de filho ilegítimo. E a terceira coisa da perseguição, falar mal. Os cristãos são alvo de maledicência e isso prova da guerra que há entre os cristãos e a serpente. Então, amados, se você é cristão, você será perseguido. Então você tem que calcular. Bem, para mim ser cristão tem perseguição. Para mim ser cristão tem sofrimento, então eu não vou. O cristianismo é para pessoas que têm coragem, não é para covardes. Você está pensando que ser cristão é fácil? Quem são os perseguidos? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é de uma maneira generalizada, mas vem personalizada agora. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Então, de maneira personalizada, vós, os cristãos, aqueles que creem, serão perseguidos. Quem são essas pessoas que serão perseguidas? O que está no verso 3 ao verso 9. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Esses são os que serão perseguidos por causa da justiça. A palavra perseguir é uma palavra grega, significa expulsar, afugentar, fulminantemente, perseguir, assediar, tratar mal. E foi isso que eles fizeram com as palavras. Entre o ano 100 e o ano 300, depois de Cristo, a igreja padeceu na mão das pessoas. Por causa da justiça, por causa da fé, por causa da vida. Então, amados, ser cristão, você pode ser perseguido. E esse verbo, perseguir, ele tem um tempo verbal. Ele é o verbo que a gente chama de particípio passivo.
Isto é um verbo que é permissivo. Isto é, bem-aventurado aqueles que se deixam perseguir. Numa tradução mais assim básica, bem-aventurado aqueles que se deixam perseguir. É o verbo passivo, mas é um verbo que também continua. É um verbo perfeito, que ele continua também. Então, no grego tem esse negócio de verbos que tem 2 tempos, 3 tempos. No português não. O português é pobre. E esse verbo que é de permissivo, que você é permitido, esse verbo você também continua, ele continua, isto é, você vai sendo perseguido e você vai de frente para a perseguição. Mas quem dá essa força para você aguentar isso, é o Senhor Jesus. Você não tem que ficar preocupado aqui, o que será amanhã, mas naquele dia, quando Deus precisar de você como testemunho, vai dar o seu Espírito Santo para você suportar. Você acha como esses irmãos suportaram? Os apóstolos eram perseguidos. Vamos lá, um resumo básico aqui. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro foi preso por Nero, 9 meses depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por Herodes Agripa I. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi colocado na ilha de Patmos. Os apóstolos eram considerados lixo do mundo. Hoje, irmãos, muitas pessoas no meu evangelho querem ser celebridades. Celebridades. Onde é que tu vê isso no cristianismo? Mas hoje, principalmente nos Estados Unidos e Brasil, tem gente que se diz crente, querem ser celebridades, estrelas de sucesso. Eles não querem problema. Há cantores evangélicos, quando ele vem fazer uma excursão aqui em Manaus, eu vinha, não sei como é que está, mas eu me lembro que ele pedia 50 toalhas para se enxugar. Evangélico. 50 toalhas, não sei o quê. É uma celebridade, irmãos. E esses que faziam isso, hoje, deixaram a fé. Porque na hora que vem, na hora que falta o dinheiro, na hora que falta a saúde, na hora que falta as ajudas, cadê a fé? Deus muitas vezes nos prova através das perseguições para a nossa fé aumentar, para nós dependermos do Senhor. Deus nunca nos desampara. Paulo, esse homem Paulo, olha o que ele diz. Fala sobre a sua vida. Em trabalho, muito mais em prisões, com açoite sem medida, sem perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoite menos 1, 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar, uma jornada muitas vezes, perigos nos rios, perigos entre salteadores, perigos patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, em trabalhos e fadiga, em fome e sede, em jejum muitas vezes, nem frio nem nudez, além das coisas exteriores ainda me preocupar com a igreja de Deus. Você e eu que somos crentes aqui, que cremos no Senhor, nós estaremos ao lado desses homens que deram sua vida por Cristo. O que você e eu estamos dando? Quando chegar o dia para dar vida, Deus vai dar graça para você suportar. Mas não reclame da vida que Deus tem lhe dado. Porque esses homens deram a sua vida por Cristo, deram no corpo. Como tem um missionário que esteve aqui, que ele é de Marrocos, filho de um homem importante em Marrocos, de um chefe do mestre da religião lá, como ministro da religião, ele é filho dele, ele é engenheiro de TI, fala inglês, francês, alemão, fala 5 idiomas, mas ele decidiu crer em Jesus lá em Marrocos, e lá não pode ler Bíblia. Se for alguém encontrado com a Bíblia, é preso 2 anos.
E ele foi fazer um curso. E deram para ele ler Lucas, o livro de Lucas. Lá, o Islã queria que ele fizesse uma dissertação sobre o livro de Lucas. E ele, depois que terminou de ler, diz: agora eu sou crente. E foi falar com o pai dele, que era um ministro na área religiosa de Marrocos. Era um homem bem, assim, o cara é ministro. Papai, eu não vou mais sacrificar para o cordeiro. O cordeiro, eu não vou mais sacrificar. Mas por que, meu filho? Porque agora eu sou crente, eu sou cristão. Não, você não pode. Se você diz que é cristão, você vai embora de casa. E você vai sem nada. Isso foi em 2009. E ele veio no Brasil já fala um pouco português. E ele foi expulso de casa. E tiraram, porque ele não pode entrar mais em países islâmicos, mesmo sendo filho do ministro. E ele foi para a Inglaterra, conseguiu ir para a Inglaterra. E ele disse que queria seguir Cristo, queria ser um sacerdote. Mihan, nome dele, Mohan. E o Mohan disse aqui na palestra que ele veio aqui, para mim seguir Cristo, eu perdi minha família. De 2009 para cá, ele veio em 2011. O que você perdeu? O que você perdeu por causa de Cristo? Então, irmãos, como é que está a sua fé? Quando sofrer a bem-aventurança, terceira coisa, quando sofrer a bem-aventurança? Quando sofremos por Cristo. Quando sofremos porque somos de Jesus. Quando sofremos porque seguimos a Cristo. A palavra de Deus diz em Pedro: se sois injuriados pelo nome de Cristo, sois benditos. Não é porque você é um ladrão, não é porque você roubou alguém, não é porque você está doente, não é porque você é bendito. Você é bendito quando sofre por causa de Cristo, por causa da sua fé. Então, aqueles que sofrem por causa de Cristo serão bem-aventurados, e o Espírito Santo será colocado sobre eles para suportar essas perseguições. Então, amados, estamos falando de perseguição. A perseguição é um conflito entre dois sistemas de valores que não dá para reconciliar. Por exemplo, os irmãos de Tiatira sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos que tinham sua divindade padroeira. Perderam os negócios porque eles não participaram do sindicato da padroeira. Irmãos, você tem que decidir a tua fé dia a dia. Sofrer é bem-aventurado ainda quando sofremos por causa do nosso Senhor. Nós falamos aí em inversão de valores. Os valores e padrões de Jesus estão em conflito direto com os valores e padrões do mundo. Observa aqui, o que é que o mundo dá valor? O mundo dá valor para os ricos e não os pobres. Não é isso? Tem um homem aí, o dono da Amazônia, né, que ele quer fazer um planeta. Não, está aí. Cara, tem quantos bilhões de dólares quer fazer um planeta? Artificial. Aí a imprensa dá valor para esse. Dá valor para o homem humilde? Não. O mundo considera os ricos. O mundo considera os despreocupados e folgazões. Mas não considero mal, com tanta seriedade, quem chora pelos outros. O mundo considera os fortes, impetuosos, mas não os mansos. O mundo considera os saciados, mas não os famintos. Aqueles que não cuidam só da sua vida, cuidam de outros, que fazem o bem. O mundo considera não esses, mas considera aquele que cuida de si, que só pensa em si.
Aqueles que alcançam o seu propósito, mesmo com meios escusos, o mundo considera esse, diz que eles são espertos, mas aqueles que não comprometem a sua integridade, o mundo não considera. Quando você faz uma coisa que é certa, a pessoa diz, você é muito besta. O cristão, ele considera o Senhor, porque a glória dele não é aqui, a glória dele é no futuro, é com Jesus. Então, amado, provavelmente existe um homem que nasceu nos anos de 1800, que este homem, ele odiava Cristo. Só que ele escreveu livros, só que ele influenciou gerações. Quem faz o curso nas ciências humanas vai ter que ouvir sobre esse homem. E quando o jovem entra em contato com ele, ele é o rebelde, ele é o cara que quebra tudo. O nome desse homem é Friedrich Nietzsche, um alemão. Friedrich Nietzsche escreveu um livro, O Anticristo, em que ele era o anticristo. Era um livro autobiográfico, em 1888, antes dele ficar louco. E nele, ele define o bem. O que é o bem para esse homem? Tudo que eleva o sentimento de poder, de força e poder e propriamente dito para o homem, ele é bom. Mal é tudo que é fraqueza. Não é isso para o mundo? Só que esse homem escreve, só que esse homem ensina. Ele considera o cristianismo uma religião de piedade e não uma religião de poder. Nada em nossa modernidade é mais infame do que o cristianismo. Em todo o Novo Testamento, só encontramos uma única figura solitária e que deve ser imitada: Pilatos. Jesus, por outro lado, é desprezado. É o Deus sobre a cruz. O cristianismo é a maior das desgraças da humanidade. Por isso ele repudiou todos os termos de valores. Eu condeno o cristianismo, escreveu ele. A igreja não deixou nada intacto com sua depravação. Transformou o valor, um desvalor. Transformou a alegria em tristeza. Não presta o cristianismo. Esse homem é seguido por muitos. Tá, irmão? Se você estudar numa faculdade, seja o que for, Nietzsche, ele influencia todos os pensadores da relatividade. Quando você vê homens falando, não, rapaz, quando eu vou pregar o evangelho, um dia pregando o evangelho, falando para alguém, aí a pessoa estava lá do lado e disse, não, mas você não pode falar da sua verdade, cada um tem sua verdade, Nietzsche. Isto é a serpente. Cada um tem a sua verdade, então os antropólogos, você observa que os antropólogos não querem que ensine a Bíblia para o índio, porque isso, por Nietzsche. A ideia dos nossos artistas mostrarem, viverem de maneira, essa ideia de casar homem com mulher, não, isso daí é cultural, Nietzsche. Acho que os irmãos aqui nunca ouviram falar de Nietzsche. É esse homem que diz que o cristianismo desgraçou a humanidade. Tirou a alegria, o sexo. O cristianismo tirou a alegria do sexo, só pode casar se for, só tem sexo no casamento. Não, Nietzsche não. Tem que ser sexo até com os anjos ou com a planta. Hoje nós estamos aí, irmão. Hoje as crianças são assediadas para ter sexo cedo. Esse homem ficou louco. Não aceitava os valores de Jesus.
E ele disse, nós temos que reavaliar todos os valores. Por isso que Deus está morto. Morreu para ele, mas Deus... E esse homem era neto e filho de pastor luterano. Aí você pensar, não, mas eu estou criando meu filho para... O teu filho pode ser um depravado. Porque se Deus não alcançar o teu filho, ele está perdido. Não é porque é filho de pastor ou filho de crente. Tem que haver conversão para ser perseguido por causa da sua fé. Dietrich Bonhoeffer, um alemão, pastor, que foi criado na mesma cultura de Nietzsche, lá na época da Segunda Guerra Mundial. E ele disse, cada nova bem-aventurança aprofunda o abismo entre o povo e os cristãos. A separação do discípulo torna-se cada vez mais evidente, isto é, particularmente, a bênção dos que choram. Jesus está falando em sintonia com o mundo, não em sintonia com o mundo, mas com os que estão atrás de chorar pelos seus pecados. O mundo, amados, ele sonha com progresso. Vê essa pandemia aí. Aí o que aconteceu? Todo mundo fica em casa e tal. Aí as coisas degringolaram. O comércio, agora saiu a pandemia, veio uma guerra, e agora? E aí toda vez, não vamos melhorar. Amados, não vai melhorar assim. O mundo sonha com o progresso, com o poder, com o futuro. Os discípulos sabem do fim, do juízo, da vinda de Cristo, e sabem que este mundo está destinado ao abismo. Mas enquanto você estiver vivendo aqui, você vai falar de Cristo, você vai levar sua palavra, porque Deus pode salvar muitos ainda. Mas você não pode confiar na política, não pode confiar nos sistemas, porque achando que vai melhorar. Não, amados. Aqui, neste mundo, só vai ter um mundo de paz e de harmonia quando Jesus estiver reinando com seu reino eterno sem pecado. Mas enquanto tiver aqui no mundo o pecado, nós teremos perseguições. E uma dessas pessoas são os cristãos. No Brasil, só existe uma TV e uma rádio que fala sobre perseguição de cristão, que é a Jovem Pan. O resto não fala nada. Mas nós sabemos, nós que somos da igreja, nós recebemos notícia dos irmãos que são mortos nos países islâmicos por causa da sua fé. E como devemos enfrentar a perseguição, amados? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A palavra aqui é exultai. É uma palavra que significa saltar, pular de alegria. Regozije-se, imagina, que é isso? Você está sendo perseguido, você vai se regozijar. Que é isso? Mas é isso que a palavra de Deus ensina. Se você segue a Cristo, se você ama a Cristo, se você confia nele, você tem perseguição, você se regozija, porque a palavra de Deus diz, os profetas foram perseguidos. Então exultai. Esse é o tipo de exultação que Pedro fala em Pentecoste, quando ele fala que quando Davi reagiu ante ao fato de que o Senhor estava continuamente à sua direita, ele regozijou. Quando o carcereiro, que foi convertido lá com Paulo, e ele ficou alegre, louvor a Deus, é a mesma palavra, regozijou. Quando Abraão estava ansiando para ver o dia de Cristo, ele se regozijou, é a mesma palavra, e a mesma palavra usada em Apocalipse 19, 7, com que a grande multidão celestialmente triunfante responderá. No dia quando o esposo, quando Jesus pegar a sua igreja, alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A mesma ideia do regozijo. A mesma palavra de regozijo quando você está sendo perseguido, é a mesma palavra usada quando você sobe aos céus. Isso é loucura, né, irmão?
Para o cristianismo é loucura. Isto é, para o mundo é loucura, para nós não, é bênção. Então, se você é perseguido por causa de Cristo, você tem que se regozijar. Quando você fala de Cristo, a pessoa diz umas coisas que humilha você, você se regozija. O mundo não é para apreciar você, não, nem eu. O mundo é para nos odiar. Porque nós, se cremos em Cristo, se seguimos a Cristo, nós somos a antítese da vida que eles vivem. E isso incomoda. Quando você, cristão, não faz o que eles querem, eles dizem, você quer ser melhor do que nós? Você quer ser justo? Sim, eu sou justo em Cristo. Você tem que responder, eu sou justo em Cristo. Jesus pagou meu pecado, Jesus morreu por mim. Então, amados, a perseguição, ela fortalece a sua fé. Ela transforma você, ela muda você. A perseguição, os profetas foram perseguidos. Qual é a recompensa? Feliz, bem-aventurado. A palavra aqui é Macários. Macários é plena, superlativa, eterna, copiosa felicidade. Bem-aventurados, feliz aquele que sofre por causa da justiça. Então, outra recompensa, existe igual lá, bem-aventurado, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então, a posse gloriosa do reino do Senhor. Então, amados, a perseguição é por causa da justiça, não é por causa dos seus erros, não é por causa dos seus problemas. A perseguição é por causa de Cristo, é por causa da justiça de Cristo, é porque você creu no Senhor, porque você segue o Senhor, porque você foge do mal. Se você é perseguido por causa disso, se regozije, se alegre, que você é um crente. E para nós encerrarmos aqui, ainda falando de um homem, Dietrich Bonhoeffer, o pastor que morreu em 45, no governo do Hitler. Dietrich Bonhoeffer foi preso, e em 1945, Himmler, que era o general da SWAT, o grandão, disse, Bonhoeffer, você vai ser enforcado com uma corda de violão. O que você tem a dizer? E ele disse, eu vou ver a glória. Aí o Himmler, como é? Eu vou ver a glória. Eu vou estar em paz. E ele disse, o sofrimento é uma das características dos seguidores de Cristo. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre a terra. E morreu enforcado. Amados, quando sofremos pela justiça, pela nossa confiança em Cristo e nosso testemunho por Ele, é que somos bem-aventurados. Então sofra pela sua fé. Aplicação. Sejamos amorosos. Falemos a verdade em amor. Não sejamos rabugentos. Não sejamos indelicados, não sejamos arrogantes, falemos a verdade, viva a verdade e aceite o que vier. Conte com toda alegria quando você cair em várias provações e sofrimentos, sabendo que essas coisas testam e provam e fortalecem a nossa fé. A perseguição é um sinal de genuidade, com certificado de autenticidade cristã, pois até perseguir os profetas e nós seremos perseguidos. Sabendo que os sofrimentos deste mundo não são dignos de serem comparados com a glória que há de vir. Então, amados, o sofrimento que temos aqui, nós que não somos pelas armas, muitas vezes pela língua e pelo demônio,
irmãos, a glória que nós teremos nem se compara com sofrimento. Quando um irmão nosso, pastor, ele pegou um câncer, e foram tratando dele, e o pastor Frederico Alves foi visitá-lo, e foi lá com o James. James, e aí, James? Jesus não cura. A igreja está orando. Aí o James disse, Fred, deixa eu partir, Fred. Não precisa orar mais. Esse câncer é a limousine de Deus para entrar no céu. Quem pode falar isso é o cristão. Que de frente, de cara para a morte, ele não tem medo. Porque Jesus resgatou ele na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço dele. Jesus pagou o pecado dele. Portanto, ele pode entrar na glória confiando nas obras de Cristo. Você que está aqui, irmão e amigo. Você tem que confiar em Cristo. Se Deus lhe chama hoje, não vá seguir a Cristo, porque quando a pessoa está morrendo, ou algum naufrágio, quando a pessoa está no leito de dor, e a pessoa vai falar de Cristo. É fácil crer em Cristo. E há um pastor, como eu falei, do médico, pastor, o médico que trabalhava, e ele fez o registro de 1000 pacientes, que estavam na época de morrer, e ele ia lá perguntar dele, aí você vai, não, eu não quero, mas eu vou morrer, mas você crê em Cristo? Eu creio. Mas se Deus levantar você vai segui-lo. De 1000 pessoas, só 3 que Deus levantou, que ele viu, que não morreram, que seguiram a Cristo. E ele disse, essa conversão que quando você está com problema, você crê, essa é uma conversão falha. Você tem que confiar em Cristo. Que quando Ele chamar em qualquer momento, você está pronto. Eis-me aqui, Senhor. E se for perseguido, você se gloria, se regozije, porque você segue a Cristo. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para nós orarmos, uma oração aqui, apenas vou falar para os irmãos aqui, faça-nos, Senhor, pessoas de verdade, pessoas sem medo de viver e falar como Cristo viveu e falou, mesmo que nos tratem como trataram Jesus. E como Ele foi exaltado, embora rejeitado, Ele foi exaltado pelo Pai, assim seremos exaltados e seguiremos o próprio caminho do nosso Senhor. Obrigado por esta grande verdade e esta promessa em nome de Cristo. O caminho para a felicidade é suportar a perseguição. Amém. Então vamos orar e vamos ver a ceia. Grande Deus, queremos te agradecer, porque tu sofreste por nós, levaste o nosso pecado, mas também, Senhor, porque Jesus é o nosso Salvador. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui, e que se um dia, ou durante os dias, sofrermos por Cristo, porque somos cristãos, porque sofremos pela justiça de Cristo, que Tu nos abençoe. Que nós sejamos Tuas testemunhas, como aqueles Teus servos lá no passado, que deram sua vida pelo Senhor. Abençoe cada um aqui, Senhor, que cada um de nós possamos sair daqui pensando nisso, de que Deus pode me chamar para segui-lo e para sofrer por Ele. E que nós possamos ter a graça do Espírito Santo para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.